Boa tarde, pessoal, como é que vocês estão? Tudo maravilhosamente bem? Eu espero que sim, do fundo do meu coração, ok? Anteontem eu descobri um canal no YouTube, tá? Que esse canal é um canal sobre jardinagem, mas é que, tipo assim, não é bem um canal sobre jardinagem, mas é um canal que é, tipo... O que deu a entender é que eles têm um programa de rádio, que eles falam sobre jardinagem, e eles gravam eles conversando ali como se fosse um podcast, só que na verdade é um programa de rádio só, enfim. E eu fiquei completamente viciado por esse canal. Tá? Eu não vou mentir, tem alguma coisa nesse canal, tem alguma coisa, sei lá, a respeito da simplicidade, da forma que eles conduzem uma conversa, que é uma coisa muito cativante. Eu não vou lembrar o nome, eu vou tentar colocar aqui na edição, tá? E eles estavam falando nesse episódio a respeito de como a inteligência artificial estava prejudicando a jardinagem. É um canal sobre jardinagem. E eu tava, tipo assim, meia-noite, sem conseguir dormir, eu tava na frente do computador assim. Ah, Que interessante. Meu cérebro necessita. Eu preciso de informações. eu estava sendo completamente controlado meia-noite sobre um canal como a inteligência artificial está prejudicando a jardinagem. E eles trouxeram pontos interessantíssimos, tá? Que a inteligência artificial está passando informações erradas sobre problemas de plantas e as pessoas começam a ignorar os problemas. Ah, porque eu pesquisei no Google e aquela IA do Google disse que não tem problema nenhum, mas na verdade tem. Porque a IA não sabe de nada de planta. Quem sabe são pessoas reais. E isso está atrapalhando a jardinagem. Mas enfim, pessoal, não é isso que eu quero comentar. Tá? O que eu quero comentar nesse episódio, fazendo um apanhado de ideias do que eu quero comentar, basicamente eu acho que eu vou comentar a respeito de casamento, sobre paternidade, casamentos e paternidade, eu acho que é isso. E para começar esse assunto, tá? Eu tenho que trazer para vocês um print que eu tirei de uma conversa, ok? Se você é esse tipo de pessoa, sabe que eu tenho um ódio específico e muito genuíno contra você. Ok? Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tirei o print. Basicamente era um vídeo a respeito de uma moça e um senhor que eles estavam apaixonados há muito tempo e coisa assim. E basicamente a história de amor deles era tipo assim. A mulher, ela tinha um marido e esse marido, ele eventualmente ia morrer, então doaram o coração dele para outra pessoa. Esse doador que recebeu o coração do falecido marido dela se apaixonou por ela. Então, tipo, meio que ficou aquele ar de, ai, mas é que fizeram o transplante do coração apaixonado. Aí o cara que recebeu o coração ficou apaixonado por ela. É uma história bonita, tá? É uma história bem bonita, ok? O detalhe é que esse ser humano abençoado aqui fez um comentário que não tinha como eu não tirar um print e vir reclamar aqui, ok? Ele comentou assim, ó. Um... Meu Deus do céu, que coisa estúpida. Um monte de gente falando sobre coração apaixonado. KKKKK. Coração não guarda sentimento. Coração só serve para bombear sangue. E colocou um emoji de joinha. Cidadão, se limite a falar coisas desse tipo. Geralmente a gente tem que ter uma regrinha na rede social, tá? Uma regra moral que é, se você não tem nada de interessante pra falar, você não fala. Ok? Agora, você comentar esse tipo de coisa, como é que você vai olhar pra mim e falar assim, Ian, não sinta raiva das pessoas na internet? Com pessoas desse tipo. Se você é assim, se você tem essas manias, sabe que eu não gosto de você. Eu não gostei ao ponto de ter que tirar um print e vir fazer um vídeo a respeito dele. Ah, que raiva, velho, que raiva. Mas enfim, por que eu quero falar de amor e de romance e coisas assim, tá? Aconteceu uma situação recentemente comigo, tá? Uma situação específica, provavelmente já aconteceu com você, vai acontecer ou está acontecendo, que é que um amigo meu, da época da escola, da época do ensino médio, ele postou há uma semana atrás fotos do casamento dele, tá? Então ele se casou. Adivinha o que o meu cérebro falou? Adivinha o que o meu cérebro tava falando? De ver um amigo meu, da época de colégio, que tem exatamente a mesma idade do que eu, se casando. Eu vou deixar um tempo aí pra vocês pensarem. O que meu cérebro falou quando viu aquelas fotos? Obviamente eu tô muito feliz por ele, tá bom? Se você estiver vendo isso daí, parabéns, ok? Eu desejo todas as felicidades do mundo. Mas é sempre uma sensação estranha, porque você olha e você fica pensando assim, cara, será que não era pra ser a minha vez também? Será que eu tô ficando atrás? Eu vou ser bem sincero, tá? Eu já trouxe esse tipo de informação aqui e tal. Mas é que eu sou um cara que, naturalmente, eu olho pra esse tipo de coisa dessa situação que me façam pensar que eu estou atrasado. E é questão de, tipo assim, 5 segundos e já passas à vontade. Com isso não foi diferente. Eu olhei e falei, era pra mim tá me casando também. Passa 5 minutos eu tô tipo, não tô nem aí. E a realidade é que, eu sendo bem honesto, eu não tô nem aí. Eu não consigo me imaginar,
no meu estágio da vida, com a minha maturidade, com a minha cabeça, pensar em casamento. Eu acho que eu não seria uma pessoa feliz se eu me casasse na idade que eu tô agora. Então, por algum motivo, eu sou extremamente abençoado com essa mentalidade de tipo, meu Deus do céu, eu preciso me casar. Não preciso mais. Passou a vontade. 5 segundos, passou, já não quero mais. E, aliás, se casar, eu particularmente estou falando assim mais no casamento, naquele sentido religioso e coisa assim, que é o quê? Você é solteiro, aí você namora, você casa, depois você casa é o quê? É os filhos, né? Geralmente é assim, tá? Pode ser outro esquema, enfim, mas geralmente é assim. E é uma coisa que me deixa assustado com relação ao casamento, porque se casar nesse caso, especificamente, iria colocar na minha cabeça que o próximo estágio da minha vida era ter um filho. E é uma coisa que eu repudio na minha vida nesse momento, é conceber a ideia de que eu vou ter que cuidar de um filho. Eu posso parecer um cara chato com o que eu vou falar aqui, mas eu não gosto de criança e eu tenho um bom motivo para isso, tá? É porque eu trabalhei por bastante tempo com atendimento ao público. Todo mundo que trabalhou com atendimento ao público vai entender o que eu estou dizendo. Quando você trabalha com atendimento ao público, é 99% de chance de você começar a odiar tudo e a todos sem motivo aparente. Tive uma vez uma história que foi tipo assim, eu tava trabalhando, né, e tipo, tinha a minha sala ali e tal, que eu atendia o pessoal. E uma vez chegou uma moça que ela tinha uma criança, e essa criança, tipo assim, eu não sei o que tinha na cabeça dessa criança, que ela resolveu virar completamente a sala. Tá? Tinha uns puffs ali, ela arrastou tudo, e tinha negócio na mesa, e cadeira, e virou, e tipo assim, a criança fazendo a maior festa, bagunçando tudo, puxando livro e coisa assim, e a mãe não fazendo nada. E eventualmente, quando eu terminei de atender e tal, se a pessoa ela foi embora, eu fui pra uma outra sala que tinha uma colega. Tinha uma colega minha que ela estava trabalhando, e eu cheguei como um cidadão normal, trabalhador que acorda cedo para ir fazer as coisas. Eu fui lá reclamar da situação pra ela, né? Do tipo, meu Deus, que criança insuportável e não sei o quê. E eu, nossa, que essa mãe não faz nada e não cuidava da criança. E eu falando essas coisas assim, e ela, tipo, interessante. Que criança chata e não sei o quê. De repente eu escuto De repente eu escuto uns barulhinhos de passo na sala que eu tava atendendo a pessoa. Eu pensei, pô, chegou outra pessoa, né? Não. Não era outra pessoa, era a mãe da criança. Se ela escutou alguma coisa, eu não sei. Tá? Eu prefiro pensar que ela não escutou em nada, tá bom? Mas acontece que eu falei mal dela e do filho dela sem saber que ela tava ali, né? E a reação foi muito estranha. Porque daí eu cheguei assim na outra sala. Oh, hello, ma'am. Hello, darling. How are you? I'm good. I'm fine. Thank you for asking. Espero que você não tenha escutado. Se você tiver escutado também, não tem problema, porque você sabe que você não estava cuidando do seu filho. Então você mereceu essa crítica que eu fiz. E eu tenho um pé atrás muito grande a respeito de pensar assim, que a nossa geração... Vocês já pararam para pensar nisso? Que a nossa geração agora, né, na nossa faixa etária, são os novos papais e mamães? E eu fico realmente assim com um pé atrás em pensar nisso, porque nós somos... possivelmente a pior geração possível para cuidar de um filho. Em todas as situações, eu acho que é extremamente ruim a gente ter um filho hoje. A economia não está muito boa, o mundo não está muito bom, os alimentos não estão bons, o ar não está bom, nem o ar está bom. Imagina você colocar um filho no mundo sabendo de tudo isso. Você está sendo egoísta. E hoje eu penso assim que a nossa geração ela tem que lidar com uma responsabilidade maior com essa questão de você ter um filho e de você fazer a criação dele e tudo mais. Porque, eventualmente, sempre que a gente fala disso, a gente tem que mencionar a internet. Né? Não tem como a gente não falar da internet. E eu acho que hoje você ter um filho e você ter que cuidar do seu filho na vida real e imaginar que ele tem uma vida na internet... é uma coisa muito difícil. Não é algo assim, tipo, tão simples de se fazer, porque a gente geralmente coloca na nossa cabeça de tipo, eu vou colocar ali um limite parental. Então eu vou ter certeza de que ele não tá acessando tais coisas e tal, ou eu vou, tipo, tirar o celular do meu filho, ou só vou dar um celular pro meu filho quando ele tiver 16 anos e coisa assim. Só que mesmo isso parecendo uma coisa extremamente boa e saudável de se fazer, a gente tem que imaginar que esse tipo de coisa também afasta eles socialmente de alguma forma. Porque imagina assim, um cenário onde todas as crianças têm celular, têm internet, todo mundo se diverte, todo mundo só fala disso, e você não ter isso pro seu filho é quase... eu tenho meio que essa sensação de que é quase como se o seu filho ele ficasse isolado. Ele ficasse com uma vontade de participar socialmente disso e você não dá esse direito pra ele. E é extremamente compreensível. É ruim, é péssimo você ter um celular.
Mas também é péssimo você saber e sentir que o seu filho ele não tá se enturmando porque nesse cenário ele seria uma pessoa diferente. E também não é só essa questão assim, que eu penso que pesa, dessa questão de você não ceder a internet pro seu filho, coisa assim, mas de você também ceder a internet e qual que é o limite que você precisa, tipo, ceder muito ou ceder pouco. Você dá a internet pra alguém é você saber que a pessoa ela caiu num mundo completamente diferente. Num mundo completamente diferente daquele que a gente vive. Porque a internet é assim, pessoas estranhas, é um lugar incontrolável, é um lugar onde as leis supostamente eram para funcionar, mas não funcionam. Então tudo pode acontecer a todo momento na internet. Então também eu fico pensando, cara, imagina na cabeça de um pai, eu se fosse um pai, tipo, a confusão que eu ia fazer na minha cabeça, tipo, meu Deus, se eu não der internet pro meu filho, ele vai ficar socialmente separado das outras pessoas, que eu não quero isso, mas e se eu der internet pra ele, ele vai, tipo, cair num mundo completamente diferente, que é um mundo que eu não quero que ele tenha acesso, porque é ruim. Há um tempo atrás saiu um vídeo na internet de um menininho, tipo, sei lá, ele aparentava ter, tipo, uns 13 anos de idade, alguma coisa assim, e ele tava, tipo, trazendo aquele questionamento que a gente fala, tipo, ai, as crianças de hoje não se comportam. Sabe aquele meme, tipo, eu não vou aonde o meu filho não é aceito? E é literalmente uma criança derrubando uma casa, fazendo tudo pegar fogo e coisa assim. E ele tava, tipo assim, trazendo esse tipo de questionamento e ele falando assim, que as crianças só são desse jeito hoje porque os pais, os novos pais, no caso da nossa geração e tudo mais, não sabem ser pais. E naturalmente você tem que pensar, tá certo isso. Porque você não pode olhar pra criança e falar assim, meu Deus, essa criança ela bagunça demais, porque é culpa da criança. Quem dá as ordens, as orientações e coisas assim são os pais. Se você fizer errado, a criança ela vai virar o caos. O meu filho ele é muito bagunceiro, é culpa sua. E eu olho pra esse tipo de coisa e não tem como eu não pensar que tipo a nossa geração talvez seja literalmente a pior geração possível pra ter filho, pra cuidar de uma vida e coisa assim, né? Porque não é só questão global, e tipo aquecimento global e guerras e a comida não é boa e daqui a alguns anos a comida vai ser muito pior do que é hoje, coisa assim, mas porque nós somos uma geração muito imatura. É uma geração que, tipo, é muito fácil chegar numa pessoa. Cara, isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível. Você chegar pra uma pessoa e a pessoa não saber fazer arroz. Ai, eu não vou fazer arroz, eu não sei. Como que você não sabe fazer arroz? Você não sabe fazer arroz. Se você não sabe fazer arroz, o que é que você sabe fazer? Outra coisa, pensando aqui, a nossa geração tem também muito esse negócio de, tipo, às vezes alguma coisa vira moda, todo mundo começa a aderir, por mais estúpido que seja, né? E eu fiquei pensando a respeito, tipo, dos bebês reborn agora. Agora que passou a moda, será que o pessoal que comprou bebê reborn na época, o que eles fizeram com os bebês reborn? Será que eles jogaram fora? Porque agora que não é mais moda, eu creio que não é mais seu filho, né? Fiquei pensando nisso ontem. Eu falei, cara, a nossa geração tem esse tipo de coisa. A nossa geração, às vezes, quando pega alguma mania, vai até o final, até a hora que todo mundo para, de repente esquece. Então, pra mim, isso é imaturidade. E outra coisa também que eu penso muito, assim, em imaginar, tipo, como que eu seria se eu fosse um pai, ou se, tipo, eu tô na idade de ser pai e coisa assim e tal, porque eu tô vendo os outros serem pais, mães e coisas assim. E a idade, pra mim, é sempre um negócio, assim, que, tipo, me faz pensar que quanto menos idade você tem, menos disponibilidade você tem para ser tipo um pai legal, um pai minimamente legal nos meus conceitos, nos meus requisitos. Porque eu olho tipo para mim, eu tenho 22 anos. Eu não imagino assim, tipo, eu com essa idade sendo pai, porque com 20 anos, nos seus inícios dos seus 20 anos e tudo mais, é uma época muito específica da sua vida, que é uma época que você precisa dedicar muito tempo para você correr atrás das coisas. Então, dedicar tempo para correr atrás das coisas e ao mesmo tempo você ter que dedicar tempo para cuidar do seu filho ou tipo, né, cuidar de uma vida e tal, talvez não a matemática ela não feche. A matemática ela não fecha. Então eu acho que seria algo muito confuso assim na questão de tempo e na minha cabeça, porque a gente sabe que esses primeiros anos como adulto e tudo mais, é uma época muito importante que você precisa ter para você se estabelecer financeiramente, de você se entender como pessoa e tudo mais, de você se assegurar na sua vida antes de você colocar uma outra vida em risco. Obviamente que eu entendo assim que é de pessoa para pessoa, tá? Eu digo eu, no caso, né? No meu caso eu acho que não iria funcionar, mas tem pessoa que consegue fazer. Tá? Tem pessoas que milagrosamente conseguem, mas na minha cabeça não funcionaria pra mim porque eu acho que eu não conseguiria manter os dois ao mesmo tempo, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de dedicar 100% do meu tempo
para algo. Então eu penso assim, se eu quero dedicar 100% do meu tempo para algo, nesse começo do meu estágio da vida adulta, eu quero dedicar no desenvolvimento da minha vida. Eu quero chegar a um ponto assim que eu vou estar, tipo, tranquilo. E quando eu tiver um filho, quando eu tiver na idade certa de ter um filho e tudo mais, eu quero me dedicar 100% à paternidade. Pode parecer um pouco cringe isso que eu tô falando aqui, mas é um negócio que tem na minha cabeça, que é assim, quando eu tiver um filho ou uma filha e tudo mais, eu quero ser o tipo de pai que vai dedicar, tipo, muito tempo pra fazer a criação, pra cuidar, sabe, tipo, aquele pai que vai na festa da escola, que vai, tipo assim, apresentação de teatro, eu vou lá, entendeu? Então eu quero estar, tipo assim, com a minha vida estabilizada, pra quando eu tiver que cuidar de uma outra vida, eu consiga dedicar 100% do meu tempo em cuidar dessa vida e fazer um bom parentesco, porque todo mundo sabe, todo mundo tem esse acordo que um bom parentesco é o que muda uma pessoa. Então esse é o tipo de coisa que, tipo assim, na minha cabeça, por mais que seja lá no fundo, assim, da minha mente, é uma coisa que eu fico até um pouco assustado, é de imaginar eu, na idade que eu tô, tendo que cuidar de uma nova vida e, ao mesmo tempo, eu ter que correr atrás da minha própria vida, do meu desenvolvimento, porque eu tô nos meus 20 anos e tudo mais, e dedicar meu tempo para correr atrás da minha vida significa não dedicar todo o meu tempo para a vida que eu tenho que cuidar. Então, isso necessariamente implicaria que eu seria um pai não 100% presente, que é uma coisa que, tipo assim, que eu já falei. Se eu fosse um pai, eu queria ser um pai 100% presente em todas as ocasiões. E isso é uma coisa que eu já falei num vídeo passado, que é a respeito desse negócio de, tipo, você ter 20 e poucos anos, que é os primeiros anos ali com uma vida adulta e tudo mais, que é uma idade em que é muito interessante você estar sozinho, de você passar por essa fase sozinho, porque dessa forma você consegue entender o mundo com a sua própria visão ou entender o mundo melhor. Então eu penso também muito nisso quando eu penso assim, tipo, em ser um pai durante os 20 e poucos anos, é que é muito interessante eu estar nessa fase sozinho, sem ter o peso de ter trazido uma nova vida ao mundo, porque é uma fase que eu estou entendendo o mundo ainda. Então não é justo eu trazer uma vida se eu não entendi o mundo 100%. Mas eu não vou mentir aqui, tá? Eu vou ser 100% honesto, que eu tenho a curiosidade de saber como que eu seria se eu fosse um pai. Tá? Porque a única referência de pai que eu tenho é o meu pai. E eu fico pensando, será que, tipo, eu seria igualzinho ao meu pai, na questão de tratamento, assim, tipo, se eu tivesse um filho e tudo mais, ou eu seria uma versão melhorada, uma versão adaptada, uma versão pior? Eu sempre fico pensando nisso, tipo, como que eu seria se eu fosse um pai? Mas independente disso, eu tenho também, tipo, pontos que eu fico pensando, cara, se eu fosse um pai, eu acho que no meu parentesco, eu ia aplicar essas características durante a criação dos meus filhos. Geralmente, quando eu falo disso, eu falo pensando a respeito de você correr atrás dos seus sonhos. Eu acho que eu seria um pai que eu ia ter, tipo assim, toda hora incentivando a correr atrás dos seus sonhos, né? Tipo, corre atrás dos seus sonhos, trabalho é importante, você tem que trabalhar, você tem que ter o seu dinheiro e tal, mas correr atrás do seu sonho talvez seja a coisa mais importante da sua vida. Trabalho é para você ter dinheiro, não é para você transformar a sua vida no trabalho. Então, com toda certeza, eu seria o tipo de pai que eu ia incentivar os meus filhos a correr atrás dos próprios sonhos, tipo, a todo custo. Obviamente, quando eu digo isso, não digo assim que, tipo, os meus pais, eles não me incentivaram nos meus sonhos, nem nada do tipo, mas é porque é muito comum da gente ver a forma que os nossos pais influenciam a gente a correr atrás dos nossos sonhos, muito baseada na vivência deles, que era uma época diferente. Para eles, até faz sentido eles falarem assim, tipo, pros filhos, não faz isso, porque isso aqui não dá dinheiro, porque na vivência deles, no crescimento deles, realmente não fazia sentido. Um pai que cresceu, tipo assim, sei lá, nos anos 60, 70, ele vai olhar e falar assim, meu, mas não faz sentido. E não fazia sentido, porque na época não fazia sentido, mas tudo mudou. E por que eu trago essa questão assim, tipo, do sonho ser importante e tudo mais? É porque geralmente eu trago muito baseado na minha própria pessoa. Eu sou o tipo de cara que, tipo, eu sempre gostei de ter um trabalho criativo ou de expressar minha criatividade de alguma forma. E em diversos empregos que eu tive, eu senti que a falta dessa liberdade criativa era uma coisa que me fazia me sentir triste. Eu posso dizer assim que, tipo, 90% das minhas tristezas como pessoa é de eu estar procurando a coisa errada ou de estar, tipo assim, arranjando desculpas para não colocar o meu sonho em prática. E justamente esse negócio de eu não saber a hora de eu começar o meu sonho foi o que me fez passar mais tempo do que eu deveria fazendo algo que eu não gostava de fazer. Então esse sentimento aos poucos é o tipo de coisa que, tipo, vai corroendo a sua alma, que chega num momento que, tipo, eu posso dizer que esse tipo de coisa é uma daquelas coisas que influencia demais uma pessoa a ter depressão. Fazer alguma coisa que você sabe que você não quer fazer, que não é o que você quer pra sua vida. Então, eu, baseado nisso, olhando toda essa situação e tal, eu acho que majoritariamente seria por causa disso que eu influenciaria os meus filhos desde cedo a correr atrás dos próprios sonhos. Eu sei como é ruim você trabalhar com uma coisa que você odeia, do fundo da sua alma, mas você tem que fazer, porque é o que dá dinheiro. Tem uma história aqui
Tá, tem uma história que eu quero trazer. A minha mãe, ela assiste os vídeos do canal, então, tipo, talvez ela vá lembrar dessa história, enfim. É que eu lembro que uma vez eu cheguei, tipo, pra ela, eu tinha acho que 12 anos, uma coisa assim. E eu cheguei pra ela e, tipo, falei, mãe, eu quero criar um canal no YouTube. Eu tinha 12 anos. Minha mãe falou, não. Por quê? Porque é muito perigoso, não sei o que e tal, se... Ok. Tá bom, mãe. Mas enfim, galera, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, curte, compartilha, não deixe de se inscrever. Um forte abraço, um beijão e até a próxima.